já nasci com a deficiência visual, só que não total. Aí minha mãe percebeu que eu não abria os olhos no claro, eu escondia, eu virava o rosto pro lado para poder esconder a claridade, que no caso é o glaucoma congênito, né? Eu perdi a visão com 5 anos, tava brincando com uma vassourinha que eu tinha, aí foi descolamento de retina, tudo ficou escuro assim de repente. Então, eu nasci no Ceará, morei lá até os meus 19 anos, foi quando eu tive meningite e a meningite causou a perda da visão. Fiquei deficiente porque eu nasci de 6 meses, daí eu fiquei 47 dias na incubadora e foi por causa da incubadora que eu fiquei deficiente. No dia 19 de junho, uma madrugada de domingo, estava eu e meu primo dentro de um carro voltando de um sábado à noite. Era por volta de mais ou menos 5h30 da madrugada. Ele dormiu no carro, eu também estava dormindo ao lado dele. Quando acordei, na hora em que o carro subiu a guia, a última imagem que tive foi o poste. E aí estava sem cinto de segurança, fui jogado, o para-brisa se quebrou, cortou meus olhos, né? Na hora, no momento do acidente, meus olhos já se fecharam, sangravam muito. E o primeiro médico que me examinou falou que tinha afetado gravemente os 2 olhos e que talvez não tivesse solução. Aquilo me deixou muito triste, claro, né? Na hora, muito amargurado, muito desesperado. Então, quando eu ia tirar minha carteira de motorista, logo, 18 anos, depois de 3 meses tinha completado 18 anos, estava prestes a tirar, dentro de um carro. Infelizmente, eu acho que isso é o que mais, uma das coisas, entre outras, claro, é uma das que mais me amargura, não ter o meu carro. A primeira imagem da qual eu tenho lembrança é da minha infância, principalmente nas brincadeiras meio radicais que eu bolava com os meus irmãos, sobretudo subir em cima da goiabeira, pegar goiaba e caía lá de cima. Eu sentava lá no quintal assim da minha casa e ficava olhando o céu, o sol. É assim, mas eu lembro do céu quando ele estava assim, um dia bem bonito, sabe, bem ensolarado, o céu estava azul, estava bonito, a imagem assim que eu tenho. Agora o que eu não me recordo bem é as estrelas. Uma vez a gente estava discutindo, até que a gente estava pensando como que era uma estrela. Daí a gente pensava que uma estrela do céu era como se fosse uma estrela do mar, que vocês viam no céu aquelas 5 pontas. Daí meu pai me explicou que não era assim, que a gente via um pontinho só. Daí a gente falou, coisa mais sem graça, né? Porque a gente pensou que vocês viam a estrela assim, realmente com 5 pontinhos. Eu lembro de uma imagem legal, assim, ficou gravada, a gente andando nos pedalinhos. Tava eu e meu pai em um, e meus irmãos e minha mãe em outro. Aí a gente tinha hora que um carro passava do lado do outro. A gente estava no carrinho amarelo e eles no vermelho. Eu me recordo bastante, assim. É uma imagem legal. Eu lembro de um carro que meu pai tinha, um Corcel 1. Ele era amarelo e ele tinha uma faixa preta no capô da frente, no meio do capô, assim, uma faixa toda preta. A princípio, até hoje, eu adoro a cor amarela por causa disso. Inclusive, eu fiquei muito frustrado depois porque meu pai pintou o carro de vermelho. Imagem pra mim não é só o visual, assim, entendeu? Que é o que muitos dizem por aí. Eu acho que a imagem está em todo lugar, assim, você tá andando na rua, passa um carro do seu lado, você ouve o carro ali, você forma uma imagem na sua cabeça? Eu defino contato, tudo eu vejo com a mão. O que acontece comigo é o seguinte, porque o que foi registrado antes do acidente foram as imagens que eu tive a um ambiente que eu vi lá atrás. E aí eu fico associando, deve ser como aquele ambiente que eu vi, né? Ou a pessoa com quem estou falando seja igual aquele careca barrigudo que vi lá no passado, ou aquela mulher bonita, loira alta, de olhos azuis claros que vi também. Eu enxergo vulto, né? Assim, então, por exemplo, eu vejo alguma pessoa na minha frente, só que assim, eu não sei se ela é loira, se ela é morena, eu vejo como se fosse uma sombra, assim. Veio meio que do nada, assim, entendeu? Acho que foi uma trilha que eu fiz quando eu fui num passeio lá, acho que foi do colégio. E essa imagem ficou na cabeça, né? Que é o pé de uma montanha,
um monte de árvore assim em volta e estava à tarde, assim, perto do pôr do sol. Eu lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu pegava um palito do pirulito e ficava narrando o jogo. É claro que eu não estava vendo praticamente nada, mas eu inventava 99% e 1% eu via alguma coisa. Tem coisas que são novas, tem coisas que eu não vi, muita coisa, aliás, né? Então eu imagino do jeito que eu posso imaginar mesmo. Posso colocar uma visão naquilo e tentar imaginar aquilo como se eu estivesse vendo mesmo, na minha própria visão. A última imagem foi quando eu estava indo para o hospital. Aí eu vi o mar. Assim, pouca coisa. Eu lembro da imagem das pessoas que eu convivia, eu lembro da casa da minha avó. Teve um dia que eu cheguei nela e falei, avó, eu tô ficando cego. Aí eu me lembro, assim, que ela ficou bem triste, as coisas em volta, assim, é mais ou menos o que eu consigo lembrar, assim, de imagem. Aí foi quando o tempo foi passando, depois disso foi apagando mesmo de vez, assim. A paquera, ela assim, normal, beijos, abraços. Igual quando você arruma um namorado, você não sabe se ele é bonito, se ele é feio. Você não escolhe seu namorado porque ele é bonito, porque ele é feio. Você escolhe por outras coisas, né, pelo que ele é. É que aquela coisa, a gente nunca enxergou para paquerar enxergando. Entendeu o que quis dizer, não? As pessoas às vezes fazem essas perguntas, como você sabe quando uma mulher é bonita? Por incrível que pareça, a gente consegue saber, assim, porque pra mim, assim, a mulher quando ela é bonita, ela consegue. A beleza física dela parece que meio que se mostra, assim, pelo que ela é, assim, ela consegue demonstrar, assim, toque de sensualidade, de afetividade mesmo, o jeito de ser mesmo. Como você me imagina, Dana? Eu imagino que ele seja moreno, cabelo normal. Normal como? De que maneira? O que é um cabelo normal? Liso, cabelo liso. Preto, claro. Cabelo preto. Nariz. Bonito. Tem que falar. Então, no meu sonho, é assim que eu vejo as pessoas. Assim, às vezes eu vejo o rosto dela, mas eu não vejo se ela tem nariz grande, orelha pequena. Eu vejo como se fosse um todo. Nos meus sonhos eu não enxergo também. Então, é como se eu estivesse vivendo a realidade mesmo. Eu imagino as coisas, eu escuto as pessoas, os sons. E no sonho é a mesma coisa. Eu morro de vontade de ver o mar. Eu já fui no mar assim várias vezes, mas eu vejo assim todo mundo falando que é lindo, que é bonito, que é muita água, que é assim, é uma água que não tem fim, e eu fico imaginando, sabe? É tipo assim, eu tento esquecer, mas ao mesmo tempo me dá aquela vontade imensa de ver, sabe? De poder abrir os olhos e ver o mar assim. Porque as pessoas se colocam muito no lugar de um deficiente visual. As pessoas se imaginam elas com a sua visão e ao mesmo tempo sem a sua visão. É uma coisa mais extrema. Eles não conseguem perceber que tem todo um preparo por trás daquilo tudo. E toda uma questão de costume mesmo, de estar convivendo com a deficiência. Eu posso dizer que no dia a dia a dificuldade é no caminhar, principalmente no atravessar uma rua, que a gente precisa de ajuda das pessoas. Mudou tudo, porque eu tive que reaprender a fazer tudo. Então, eu tive que, até como pensar, eu mudei o pensamento. Assim como muitas pessoas estendem a mão e perguntam se a gente precisa de ajuda, o que pode fazer para nos ajudar, nós temos pessoas que passam assim, reto, nem olham para o lado. Quando a gente começou a dançar, e em festival, o pessoal não queria aceitar que a gente fosse nos festivais de dança, né, que são organizados, tudo que eles falavam que todos os deficientes podiam dançar, menos o cego, porque ele nunca viu. No decorrer da minha vida, eu tive pouco preconceito. Eu acho que as pessoas, elas têm o preconceito, mas elas disfarçam. Mas a gente percebe, claro. Quanto às vezes que eu tive algum preconceito por parte de outra pessoa, eu procurei ou ignorar ou
Ou explicar para a pessoa que a capacidade de qualquer pessoa deficiente é tão grande quanto a dela. A gente sempre fala que a gente quer ser aplaudida pela nossa qualidade, não pela nossa deficiência, né? Eu, na qualidade de cego, me coloco também no lugar das outras pessoas. Eu fico imaginando, se eu tivesse enxergado normal desde o princípio até hoje, eu me deparasse com pessoas cegas, acho que o meu preconceito seria o mesmo. Poucas vezes eu lembro que eu não enxergo, assim. Posso ser sincero com você? Eu não sei se porque eu já nasci desse jeito, eu não trocaria nada. Acho que não tem nada assim na minha vida que eu abriria a mão para ter a visão. Eu penso o seguinte, se um dia Deus eu tiver a chance, sei lá, medicina, criar um meio aí de eu voltar a enxergar, de eu começar a enxergar, tudo bem. Acho que a deficiência me ajudou assim a valorizar mais a minha vida, a prestar mais atenção nas coisas, dar mais valor, sabe? Pra tudo. Não vejo o deficiente como um incapaz, uma pessoa que vai ter que ficar em casa escutando rádio o dia todo, porque não tem como se locomover, não tem como trabalhar. Deficiente tem que arregaçar as mangas, levantar a cabeça e ir à luta. E uma coisa que eu fiquei até pensando também, entendeu? Se você olhar para uma porta, se essa porta for fechada e for madeira, não tiver nenhum vidro no meio, assim, não tem como você ver o que está acontecendo pelo outro lado. E dependendo da espessura da madeira, você pode ouvir o que está acontecendo do outro lado sem que essa porta seja aberta. Às vezes eu caio na real, às vezes estou na rua, o pessoal vem falar comigo, e aí, puxa vida, você perdeu a visão no acidente de carro, como deve ser isso? E aí eu caio na real, puxa, no dia a dia eu esqueço que sou cego. Às vezes eu penso, puxa vida, nunca mais ver, e quando morrer vai voltar a ver? Com língua ou sem língua? Naturalmente. É só encostar e vou. Brincando. Aí. Agora com língua, agora com língua.